Boa tarde, quinto ano. Estamos iniciando mais uma semana de aula. Infelizmente, ainda não sabemos quando nós vamos voltar. Então, nós vamos continuar nossa aula por aqui mesmo, aula online. Essa semana é uma semana que nós vamos trabalhar com as revisões de todos os conteúdos que nós estudamos, porque semana que vem já é avaliação. Mas antes eu queria saber como que vocês estão, se vocês estão conseguindo se cuidar, eu sei que nem todos os pais estão de quarentena, alguns pais precisam trabalhar, estão trabalhando, então por isso não estão diariamente em casa com vocês, mas eu queria saber de vocês, depois que vocês fizessem um desenho de como está sendo essa quarentena, ou um breve relato, escrevesse alguma coisa de como tem sido esses dias em casa para vocês. Eu sei que no início é bom, não é? Porque, não vai ter aula, vou ficar em casa. Mas eu sei que vocês também estão com muita saudade de ir para a escola, assim como eu. Todos nós estamos com saudade da escola, saudade de conversarmos, saudade de falar sobre o fim de semana. Hoje seria um dia em que nós iríamos conversar sobre o fim de semana, sobre o que vocês fizeram, sobre o que foi legal, sobre o que vocês gostariam de ter feito e não fizeram. Seria um dia desses. Por mais que a gente não consiga conversar pessoalmente, depois eu queria que vocês fizessem um desenho sobre o que vocês fizeram esse fim de semana e que vocês gostaram, acharam legal. Vocês podem dar dicas também para os outros amigos do que está fazendo em casa, não só estudando, não é? Mas que outras coisas legais vocês podem estar fazendo em casa para estar passando o tempo. Porque é muito importante que a gente ocupe a nossa mente com coisas boas, porque senão os pensamentos ruins vão chegando, a gente vai ficando triste, vai ficando um pouco deprimido, e nós não podemos ficar desse jeito. Temos que ocupar nossa mente com bons pensamentos, com boas energias, de boas vibrações, com coisas boas, para que a gente consiga ultrapassar aí esse período que está sendo muito difícil para todos nós. Está sendo maior do que o que nós imaginávamos que seria. Não temos ainda uma data de quando vai acabar, não sabemos como vai ser. Então é bom um bom livro, praticar algum exercício, jogos em casa, jogos em família, assistir filme, além das nossas atividades, não é? Então nós vamos começar falando sobre as nossas revisões. Hoje a nossa revisão será de português. Então como que eu vou fazer essa revisão de português? Eu vou falar um pouco de tudo que nós vimos, e depois que eu falar de tudo que nós vimos, eu vou explicar a revisão que vocês vão fazer hoje. Vou ler com vocês, vou explicar cada uma, igual nós iríamos fazer na escola, tá bom? Conforme eu for falando, eu vou dando um tempinho também para que vocês possam parar, beber água, ao banheiro, comer alguma coisa, ou se vocês não quiserem esperar o tempo que eu falo, vamos dar uma paradinha agora, vocês mesmos, dá um pause aí, vai lá, bebe água, vai ao banheiro, respira, depois volta, tá bom? Para não ficar cansativo para ninguém. Nós vamos começar falando de um assunto que, como eu já disse na outra aula, que é muito legal, que muita gente gosta, que é música. Ainda mais nesses dias de quarentena, nesses dias em que estamos em isolamento social, que nós não podemos sair, não podemos nos confraternizar com outras pessoas. A música, ela nos alegra. A música, ela é muito importante na vida de todas as pessoas. É difícil uma pessoa que não goste de música, independente do gênero. É muito difícil uma pessoa que não goste de música. E como nós já falamos, a música, ela pode retratar vários sentimentos. Ela pode falar de alegria, ela pode falar de tristeza, ela pode falar de amor. A música pode ser usada para falar sobre uma situação política que o país está vivendo. A música, ela pode ser usada para fazer
além de falar de um momento, fazer algum questionamento, não é? Muitas pessoas usam a música, muitos artistas principalmente, para fazer algum questionamento de algum momento em que nós estamos vivenciando, ou um questionamento para o bem, né? Para que possa alertar as pessoas, ou esse questionamento fica entre linhas, ele não fica ali explícito o que está sendo falado, né? Então, a música, além disso, ela tem algumas características. Como assim características? A música é uma espécie de poema. Então, no poema, o que nós temos? Rimas, não é? Então, a música, ela tem rimas. O que são as rimas? As rimas são aquelas palavras, a última sílaba de cada palavra do verso que vai rimar com a outra de um outro verso. O que é rimar? É terminar com o mesmo som. Ou ele vai terminar com a mesma sílaba, ou somente termina com o mesmo som. Por exemplo, vamos pensar na música da nossa cidade, o hino da nossa cidade. Angra dos Vou cantar tua beleza, Angra dos Reis. Quem te conhece quer te ver mais uma vez. Então, ó, Angra dos Reis, mais uma vez. Então, são palavras que estão rimando, que terminam com o mesmo som. Essa terminação pode ser no primeiro e no segundo verso, pode ser no primeiro e no terceiro, pode ser no primeiro e no quarto, pode ser no primeiro com o terceiro, no segundo com o quarto. Então, varia muito. Então, uma das características importantes da música, da canção, é essa rima, que essas palavras, essas terminações das sílabas. Além de ser muito importante, que nós usamos muito, a música nos alegra, a música faz com que a gente viaje no tempo, faz com que a gente esqueça dos nossos problemas. Então, nesse momento de quarentena, é muito importante que a gente tenha algo para nos alegrar, para nos tirar desse momento de angústia, de aflição, e nada melhor do que a música. Lembrando que cada um tem o seu gênero preferido, cada um vai gostar melhor, vai gostar mais de um gênero do que de outro. O importante é nesse momento nos alegrarmos. Então, a canção tem isso. Além de, ela pode retratar sobre cidades, ela pode retratar sobre pessoas. Então, a canção, além dessa característica da rima, ela pode retratar sobre os lugares. Por exemplo, os hinos das cidades. A maioria das cidades tem seu hino como a nossa cidade, no de Angra dos Reis. Então, ela vai retratar sobre essa cidade. Vai retratar no hino da nossa cidade, por exemplo, vai falar das belezas, vai falar do amor que as pessoas, que os angrenses têm pela cidade, fala que quando uma pessoa sai, ela volta. Então a música ela tem isso, de levantar o melhor de cada cidade. Então esse é o primeiro tema, é o primeiro assunto que nós vamos revisar. Depois, quando vocês estiverem fazendo atividade, conversem com os pais de vocês, conversem com quem estiver aí perto, qual é a música favorita, por que gosta dessa música, se ela lembra de algum lugar, porque a música também nos faz lembrar de momentos, nos faz lembrar de pessoas, nos faz lembrar de viagens, não é? Nesse momento, então, que nós não podemos estar viajando, ela nos faz lembrar de uma viagem especial que nós fizemos com nossa família, ou de um momento de uma viagem da escola, de um momento com os amigos. Então, vamos aproveitar aí para a gente conversar sobre as músicas favoritas, as músicas que vocês mais gostam de ouvir. E dar dicas também, né? Vocês podem também lá no grupo dar uma dica de uma música que fale ao seu coração. Por que fale ao seu coração? Por que te deixa mais calmo, mais tranquilo, tá bom? Eu vou dar uma pausazinha aqui, volto já com outro conteúdo explicando. Vocês podem aproveitar para ela beber uma água, para comer alguma coisa. Eu já volto já, tá bom? Voltei. Agora nós vamos revisar nosso segundo conteúdo de hoje, que são os adjetivos pátrios. Mas antes da gente relembrar o que é adjetivo, o que são os adjetivos pátrios, vamos relembrar o que são adjetivos. Vamos lá então. Os adjetivos são aquelas palavrinhas que nós usamos para caracterizar um objeto. Por exemplo, eu tenho aqui um lápis.
O lápis é azul, é uma característica deste objeto. O lápis é de madeira, o lápis é grande. Então, todas essas palavrinhas que eu estou usando para caracterizar esse lápis é um adjetivo. Então, todas as palavras que nós usamos para caracterizar objetos é chamado de adjetivo. E geralmente esses adjetivos são características de um substantivo. O que é o substantivo? Será que alguém lembra aí das nossas aulas do que é o substantivo? Substantivo são aquelas palavras que são usadas para denominar seres, denominar objetos, denominar sentimentos. Então, todas as palavrinhas que nós usamos para denominar seres, objetos, sentimentos são substantivos. Sentimentos sim, por exemplo, amor, raiva é um substantivo. Então, voltando lá, se o adjetivo são palavras que são usadas para caracterizar um objeto, o que seriam então adjetivos pátrios? Vamos lá, pátrios vem de pátria, não é? Então, por exemplo, toda vez que nós vamos nos referir a uma pessoa, relacionando ela ao lugar em que ela nasceu, nós vamos usar um adjetivo pátrio. Voltando a falar aqui da nossa cidade, voltando a falar aqui de Angra dos Reis. Por exemplo, eu nasci aqui em Angra dos Reis. Então, se vocês forem se referir a mim, se relacionando ao lugar onde eu nasci, vão dizer que eu, tia Dani, sou angrense. Quem nasce aqui em Angra, angrense. Então, todo lugar, todas as pessoas têm um adjetivo pátrio. Isso pode estar relacionado à cidade em que ela nasceu, pode estar relacionado à sua pátria, ao seu país, ao seu continente. Então, vamos lá. Eu nasci aqui em Angra, sou angrense. Nem todo mundo nasceu aqui em Angra. Tem gente que nasceu no Rio, tem gente que nasceu em São Paulo, tem gente que nasceu em Minas Gerais. Então, por exemplo, quem nasceu em Minas Gerais, mineiro. Quem nasceu no Rio, dependendo do lugar, vai ser chamado de fluminense ou de carioca. Quem nasceu em São Paulo, paulista. Então, todo lugar vai ter o seu adjetivo pátrio. Alguns adjetivos vão variar quanto ao gênero. Por exemplo, no Japão, quem nasce no Japão? O homem, masculino, japonês. A mulher, feminino, japonesa. Então, alguns lugares esses adjetivos vão variar em gênero. Gênero, masculino e feminino. Masculino, homem, feminino, mulher. Outro lugar em que o adjetivo vai variar. Na China, o homem chinês, a mulher chinesa. Então, masculino chinês, feminino chinesa. Nem em todos os lugares vão variar. Às vezes, o que vai variar é somente a última letrinha. Mineiro, mineira, não vai variar como toda palavra ser diferente. Então, relembrando aqui, os adjetivos pátrios está relacionada ao lugar de nascimento da pessoa. E dependendo do local, geralmente em alguns países, esse adjetivo ele pode variar em gênero, masculino e feminino, ok? Então, vamos lá. Depois de vocês me falem, vamos tentar, quando vocês estiverem me mandando a atividade de vocês, me falem qual é o adjetivo pátrio de vocês. Se vocês nasceram aqui em Angra, se vocês não nasceram aqui em Angra, conversem com os pais também para saber se eles nasceram aqui em Angra, se eles nasceram em outra cidade, ou então também possa ser que eles não tenham nascido aqui no Brasil. Não vocês, mas os pais de vocês, é como acontece com o Zé, não é? Pode ser que eles não tenham nascido aqui no nosso país, no Brasil. Então conversem aí com os pais de vocês para saber qual adjetivo pátrio deles, dos avós também, quem está com os avós em casa, quem mora com os avós, ou com o tio, ou com a tia, conversem aí para saber qual é o adjetivo pátrio da família de vocês, como que vocês iriam caracterizá-los a partir de onde eles nasceram, tá bom? Vou dar mais uma pausazinha e já volto para explicar outro assunto.
Voltei, vamos falar de outro assunto. Esse assunto que nós vamos revisar agora são os numerais. Os numerais, muita gente se pergunta, eu sempre falo que numerais em português não seria em matemática, mas uma coisa que eu sempre falo, as disciplinas, elas se integram, uma precisa da outra, uma está ligada na outra. Essa divisão de português, matemática, ciências, história, geografia é somente para facilitar nossa compreensão. Mas, por exemplo, nós usamos em matemática, quando nós vamos resolver algum probleminha, nós precisamos interpretar aquele probleminha. E onde é que nós aprendemos sobre interpretação de texto? Interpretar textos, ler textos, entender o que quer dizer aquele texto, aquela pergunta, é em português. Então, o português está ligado em matemática, assim como matemática também está ligada em português. Então, por exemplo, os numerais. Os numerais, em língua portuguesa, nós vamos entender por que é usado tal numeral, como se escreve tal numeral. Então, por isso que em língua portuguesa, em português, aprendemos também sobre os numerais. Em matemática, vocês também aprendem sobre os numerais. Então, vamos lá. Falando sobre os numerais, os números estão presentes na nossa vida. Mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não esteja estudando, quando a gente fala hora, o que está implícito ali? Os números. Quando nós vamos fazer um bolo, precisamos de quantidades, precisamos saber sobre os números. E é interessante que quando nós vamos fazer um bolo, nós usamos mais de um tipo de numeral, porque nós vamos ver que os numerais, os números podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Os números cardinais. Os números cardinais é a quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando nós vamos fazer um bolo, nós precisamos saber a quantidade do que nós vamos usar. Por exemplo, uma xícara de açúcar. E usamos também os números fracionários, por exemplo, uma xícara e meia de leite, 3/3 da xícara de óleo. Então, usamos também os números fracionários. Vamos voltar aqui para eu explicar cada um. Cardinais, quantidade. 1, 2, 3. Por exemplo, eu comi 2 pedaços de pizza. 2 números cardinais. Então, a pizza foi dividida em 8 pedaços e nós comemos 3/8. Números fracionários. Números ordinais. Os números ordinais são aqueles números que vêm de ordem, posição. Por exemplo, eu fui o primeiro a chegar na escola, eu fui o primeiro a concluir as atividades, eu fui o segundo a concluir as atividades. Então, os números ordinais vêm de ordem, muito usado em jogos, em campeonatos. O primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado tem lugar no pódio, tem premiação. Então, os números ordinais estão ligados à ordem, a posicionamento. Ou não somente com jogos, por exemplo. Nós temos uma fila, nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e quinto. Então, dessas 5 pessoas, quem vai ser o primeiro a fazer a atividade? Quem vai ser o segundo que vai contar uma história? Então, tem a ver com posição, ok? Com uma ordem de colocação ou a ordem na fila. Quem foi o primeiro, quem foi o segundo, quem foi o terceiro. E os números multiplicativos? O nome já diz, multiplicativos de multiplicação. Por exemplo, eu comi o dobro de pizzas que o meu amigo. Eu comi o triplo. Então, o dobro 2 vezes, triplo 3 vezes. Então, multiplicativos tem a ver com multiplicação e que nós usamos muito também no nosso dia a dia. Então, todos esses numerais estão ligados no nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba. E no nosso dia a dia, a gente não fica falando que é de matemática, então a matemática é só lá na aula de matemática. Não. Nós falamos, nós contamos.
Nós vamos, por exemplo, dizer quantos filmes nós já assistimos, quantas músicas nós já ouvimos, quantas atividades nós já fizemos, não é? Então, os números estão muito presentes no nosso dia a dia. Para ir no mercado, para comprar alguma coisa, para saber o valor, se eu comprar 2, se eu comprar o dobro, quanto que eu vou precisar, quanto que eu vou gastar. Se eu tenho X, por exemplo, vou falar X não, se eu tenho 5 reais e vou ao mercado, quero comprar um biscoito, quero comprar uma fruta para fazer suco, que é melhor do que refrigerante. Com 5 reais, será que vai dar? Vai depender da fruta, vai depender do valor. Então, os números estão muito presentes no nosso dia a dia, não somente na escola. Então, quando a gente percebe que os números estão presentes no nosso dia a dia, que nós usamos diariamente, nós começamos a perceber que não é tão chato assim como parece. Mas o importante é o quê? Já que nós estamos falando dos números, é que a gente sempre esteja estudando, não é? Por exemplo, a multiplicação é importante, nós sempre estamos revisando, até porque isso nos facilita. Então, por exemplo, se nós estamos sempre praticando, ninguém vai nos dar um troco errado. Não porque as pessoas queiram nos dar um troco errado, mas às vezes acontece. Então você vai ao mercado, vai comprar alguma coisa, você tem o seu dinheiro, você sabe quanto deu, você sabe quanto você vai receber de troco. Então fica mais fácil para você também conferir, porque se você não tem essa habilidade de saber quanto você precisa receber de troco, as pessoas podem, não por maldade, mas às vezes na pressa, na correria, te dar um troco errado. E você sabendo quanto você tem que receber, você pode questioná-la se ela te deu o troco errado, ou se você recebeu um troco a mais, você pode praticar o que nós aprendemos na aula de valores e princípios, a honestidade, e dizer que ela te deu um troco a mais. Mas esse é um assunto para outro dia, não é? Para a aula de valores e princípios. Só recapitulando, os numerais. Números cardinais, quantidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Números ordinais, tem a ver com ordem, composição, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Números multiplicativos, o dobro, o triplo, o quádruplo. Números fracionários, o terço, quarto, quinto, sexto, não o sexto de ordinagens, por exemplo, 1/6, 2/6. O que nós não podemos esquecer também é singular e plural. Por exemplo, oitavo, se eu tirei só um, a minha pizza foi dividida em 8 partes, eu tirei uma, é 1/8. Se eu tirei 2 pedaços, 2 já é plural, então 2/8. Mesma coisa, se o bolo foi dividido em 9 pedaços, eu retirei um pedaço, eu retirei 1/9. Mas se eu estava com muita fome e retirei 3 pedaços para eu comer, eu tirei 3/9. Não podemos esquecer que às vezes nós nos esquecemos do singular e do plural, ok? Então, quando vocês forem fazer aí, muita atenção na hora de escrever singular e plural, atenção na escrita das palavras, na letra maiúscula no início de frase, são coisinhas muito importantes. Eu não tô toda hora a falar início de frase, é o quê? Aquela frase que eu sempre digo e que às vezes vocês mesmos me lembram. Início de frase sempre letra maiúscula, final de frase sempre o sinal de pontuação. Ou vai ser um ponto final, ou vai ser uma exclamação, ou vai ser uma interrogação. Ok? Então, números ordinais, multiplicativos, fracionários e cardinais. Vou dar mais uma pausa, vou beber uma água, aí a gente volta para falar de um outro assunto que nós vamos revisar, ok? Voltei. Ó, nada de preguiça não, hein? Vamos jogar essa preguiça fora aí, hein? Vamos lá. Vamos falar do nosso último assunto de hoje, que são aquelas palavrinhas que são muito parecidas na escrita, são muito parecidas na pronúncia, mas que têm significados diferentes. Quantas vezes nós já não nos confundimos
com essas palavras, não é? Sem saber como escrevia ou sem saber direito qual o significado. Então, vamos lá relembrar. Há palavrinhas que têm a pronúncia parecida, a pronúncia é muito parecida, mas a escrita é diferente e o significado também diferente. Essas palavrinhas nós chamamos de palavras parônimas, são os parônimos. Qual o exemplo? De cavaleiro e cavalheiro. Então, a pronúncia é muito parecida, a diferença é cavaleiro, cavalheiro. Mas o significado é diferente. Apesar da pronúncia ser parecida, ela se escreve diferente e tem um significado diferente também. Por exemplo, cavaleiro é aquela pessoa que monta a cavalo. Por exemplo, que participa de disputas, e cavalheiro seria aquela pessoa, aquele rapaz em que a gente diz que ele é educado. Então ele foi um cavalheiro, foi muito educado. Então essas palavrinhas são parônimos. Por quê? Porque tem a pronúncia parecida, a escrita diferente e o significado também diferente. Além disso, nós vamos ter os homônimos, que é o quê? O que são essas palavras homônimas? São aquelas palavras que a escrita é diferente, mas a pronúncia é muito parecida. É praticamente a mesma coisa, mas o significado é diferente. Isso acontece, por exemplo, com a sexta. Por exemplo, se eu disser, graças a Deus chegou a sexta-feira, sexta de dia da semana. Mas eu posso falar também, comprei frutas, cheguei em casa, eu coloquei na minha cesta. É o que? Essa cesta já é uma cesta de colocar objetos, de colocar frutas, de colocar legumes. Mas eu posso falar também que eu gosto muito, depois do almoço, de tirar a cesta. Que seria o quê? Aquele momento em que nós vamos descansar, vamos tirar um cochilo. Sexta, sexta e sexta. A pronúncia, praticamente igual. Mas o que muda? A grafia, a escrita. A sexta de dia da semana, de sexta-feira, começa com S e tem um X, sexta. A cesta de guardar objetos, de guardar frutas, de guardar legumes, começa com C e depois vem o S. E temos a outra cesta aí, que é a cesta de tirar um cochilo, não é? A cesta de dormir. Como que ela é escrita? Essa cesta já é com S, S, S. Então, nós temos o quê? Escritas diferentes, a pronúncia muito, muito, muito parecida, parece a mesma coisa, mas com seus significados diferentes. Não só com essas palavras, vou dar um outro exemplo para vocês, que às vezes nós acabamos até falando errado, que é o comprimento e o cumprimento. Por exemplo, se eu falo para vocês que o comprimento da minha casa, eu não sou muito boa com medidas, mas por exemplo, o comprimento do meu quarto é 3x3, comprimento de tamanho. Agora, se eu falo que o cumprimento que eu fiz com os meus alunos foi uma saudação. Cumprimento de cumprimentar. Eu cheguei e cumprimentei, apertei a mão, falei um bom dia, falei um boa tarde. É uma saudação, um cumprimento das pessoas se cumprimentarem quando elas se encontram, quando elas estão saindo de algum local, quando elas vão a uma festa. Então, qual o cumprimento? Então, cumprimento no sentido de saudação, de falar com a pessoa, e cumprimento está ligado ao tamanho. Tamanho de objetos, tamanho de lugares. Então, há muitas palavrinhas que são parecidas na pronúncia, na escrita, mas que têm seus significados diferentes. Algumas, muitas vezes, chegam até a ser escritas da mesma maneira, mas o significado é diferente. E como que nós podemos saber, então, como se escreve, o que significa? Dicionário. O dicionário é um livro muito importante que vai nos ajudar a saber o que? O significado das palavras. Então, quando a gente tiver com dúvida, procuramos um dicionário.
Vamos procurar um dicionário. Podemos procurar um dicionário online também na internet. Não precisamos ter o livro impresso com a gente. Podemos procurar também na internet, que vai nos ajudar a tirar essas dúvidas, a saber como se escreve, a saber o significado. É comum, a gente pode errar com certeza, somos seres humanos, acabamos errando, mas quanto mais nós pesquisarmos, mais nós vamos saber o significado. E principalmente a escrita, a grafia. Para a gente é muito importante que a gente continue aprendendo a escrita correta das palavras, para que a gente possa escrever correto e também para que a gente possa saber o significado do que nós estamos escrevendo. Porque se nós escrevemos, por exemplo, comprimento no lugar do cumprimento, nós estamos equivocados, não é? Então, se eu for falar, o comprimento da minha escola é de tantos metros, não é o comprimento, seria o comprimento. A professora chegou e fez um comprimento, não é o comprimento, é o comprimento. Então, até para que a gente possa escrever certinho, escrever um texto, falar também, conversar, é importante que a gente saiba o significado dessas palavras, que tem a escrita muito parecida, a pronúncia também é muito parecida, mas seus significados são diferentes, ok? Eu vou fazer agora um resumo geral do que nós vimos hoje, vou recapitular o que nós vimos hoje e depois eu vou explicar atividades que vocês vão fazer, a atividade de revisão. Então vamos lá, nós começamos falando sobre a canção, sobre as músicas, que são muito importantes, que retratam sobre sentimentos, que retratam sobre a realidade em que estamos vivendo, que podem ser usadas para fazer críticas sobre o posicionamento político, críticas sobre situação financeira, e uma de suas características é a rima, que é muito presente nas canções, porque a música nada mais é do que um poema. E o poema nós sabemos que ele tem suas rimas. O que é a rima? A rima é quando a última sílaba de uma palavra terá o mesmo som A rima é quando a última sílaba de uma palavra de um verso termina com o mesmo som de outro verso. Então, o que é o verso? Cada linha do poema, cada linha da música é um verso. E um conjunto de 4 versos, 5 versos é chamado de estrofe. Então, por exemplo, na música, esse primeiro conjunto é chamado de estrofe e aquela parte que a gente sempre volta e repete é chamada de refrão. Então, ela tem essa característica. Música muito importante na vida das pessoas. Ainda mais nesse momento que nós estamos passando, nos ajuda a relembrar de momentos que foram importantes, nos faz lembrar de pessoas importantes, nos acalma, nos alegra. Então, independente do gênero, seu gênero preferido, ouçam música, se alegrem, conversem sobre músicas que vocês mais gostem. Então, vamos lá. Falamos sobre a canção, sobre suas características. Depois, nós falamos sobre os adjetivos pátrios. Mas antes de falar dos adjetivos pátrios, nós relembramos o que é adjetivo. Então, vamos lá. Vou pegar aqui um outro exemplo. Meu celular. Então, o celular, eu posso falar que ele é dourado. Eu posso falar que o celular é pequeno, eu posso achar ele pequeno, eu posso falar que ele é grande, posso falar que ele é fino. Então, todas essas características que eu estou usando do celular são adjetivos. Todas as palavras, tudo que a gente usa para caracterizar um objeto são substantivos. E esses objetos são, todas as palavras que nós usamos para caracterizar um objeto são adjetivos, ok? E adjetivos pátrios? O que são os adjetivos pátrios? Os adjetivos pátrios estão ligados ao nosso lugar de nascimento. Vou falar de novo o meu exemplo. Eu nasci aqui em Angra. Eu sou angrense. Então, as pessoas que nascem em Angra dos Reis são angrenses. Quem nasce no Rio, dependendo do lugar do Rio, ou serão cariocas ou serão fluminenses. São Paulo, paulista, Rio Grande do Sul, gaúcho, Minas Gerais, mineiro. Então,
Os adjetivos, eles podem ter variações para o feminino e para o masculino e para o feminino, variação do gênero. Em algumas situações, por exemplo, quem nasce na China, masculino chinês, feminino chinesa. Quem nasce no Japão, masculino japonês, feminino japonesa. Quem nasce na Itália, italiano, italiana. Então, esses adjetivos que variam, eles vão variar no gênero, ok? E falamos da música, falamos dos adjetivos e falamos também dos numerais. Numerais cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Números ordinais indica ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Cardinais, quantidade. 1, 2, 3, 4, 5. Fracionários, fração. 1/8 da pizza, 2/8 da pizza, 1/4 da xícara de leite. E multiplicativos, com a multiplicação, o dobro, o triplo, o quádruplo. E terminamos falando sobre parônimos e homônimos, que são o quê? Aquelas palavras com escritas parecidas, pronúncia parecida, mas o significado diferente. Os parônimos, eles têm um significado diferente, a pronúncia é parecida, mas a escrita é diferente. É o caso de cavaleiro e cavalheiro. Homônimo já tem a pronúncia praticamente igual, mas a escrita é diferente e o significado é diferente. É quando nós falamos da cesta. Então, quando nós falamos, a pronúncia é a mesma, mas o que vai diferir? É na forma de escrever e no seu significado, ok? Vou dar mais um pause aqui para vocês irem ao banheiro, beberem água e volto explicando as atividades de hoje, tá bom? Voltei agora para explicar as atividades de hoje. Eu vou estar lendo aqui no meu notebook, mas vocês vão estar aí com a folhinha. A primeira coisa que vocês vão fazer, ó, escreva as características de uma canção. Então, vamos relembrar tudo que eu falei sobre a canção e vocês vão escrever quais são as características da canção. O que caracteriza essa canção? Canção é música. O que tem nas músicas? O que tem em comum nas músicas? Para que servem as músicas? Por que nós usamos as músicas? Então, a número 1 é escrever as características da canção, as características de uma música. Número 2, vocês vão escrever um poema sobre a nossa cidade, lembrando que o poema, ele tem o quê? Ele tem as rimas, que pode ser no primeiro verso com o segundo, no primeiro com o terceiro, no segundo com o quarto. Então, vocês vão fazer um poeminha aí falando sobre as belezas da nossa cidade e vão fazer uma ilustração. O que é a ilustração? Desenhar. Ó, não quero desenhando de qualquer jeito, vamos desenhar com capricho, vamos pintar também, porque tem muita gente aí com preguiça de pintar, hein? Então, vamos fazer com bastante capricho. Depois, na número 3, tem um poema aqui. O poema diz assim: que delícia, comida gostosa. Ai, que coisa louca, que só de pensar me dá água na boca. Batata assada com manteiga e sal derrete na boca. Prazer sem igual, domingo cai bem. A macarronada no sábado, lá vai feijoada. Então, eu li com vocês vão ler de novo esse poema e depois vão responder as perguntinhas. Pergunta da letra A. Nesse poema, quais são as palavras que rimam? Quais são as palavras que estão rimando? Letra B. Quantos versos tem o poema? Aí nós vamos ter que lembrar o que é verso. Aí volta lá no videozinho quando a tia tá explicando o que é verso. Lembrando lá que na música, no poema, cada linha a gente chama de quê mesmo? Aí esse conjunto de versos nós chamamos de estrofe. Então é só voltar lá para poder responder. Letra C. O poema fala sobre o quê? Esse poema está falando sobre o quê? Letra D. Quem é o autor do poema? Então, quando vocês estiverem lendo o poema aí, vocês vão encontrar quem é o autor e vão escrever aí quem é o autor. Depois, vocês têm uma cruzadinha para completar
com adjetivos pátrios. Por exemplo, número 1, nascido em Minas Gerais. Quem nasce em Minas Gerais é o quê? Então, nessa atividade aqui, vocês também podem estar pesquisando na internet o que vocês não sabem, não tem problema, tá? Então, vocês podem estar pesquisando, alguns tem no nosso livro, nas atividades, outros de vocês estarão pesquisando. Número 2, nascido em São Paulo, no estado de São Paulo. Número 3, nascido no Japão, ó, nascida no Japão. Número 4, nascido no Rio de Janeiro, estado. Então, quem nasce no Rio de Janeiro. 5, nascido em Brasília. 6, nascido no Brasil. Nós nascemos no Brasil. 7, nascido em Pernambuco. 8, nascido no Paraná. 9, nascido na Bahia. E 10, nascido na Holanda. Então, todos esses vocês vão completar aí a cruzadinha que tem o número da 1, da 2, da 3, da 4, completando a cruzadinha. Depois, na número 5, tem algumas frases que vocês vão completar o quadrinho com um símbolo. Por exemplo, se for um número cardinal, vocês vão fazer um quadradinho. Se tiver um número multiplicativo, um triângulo. Se tiver um número ordinal, um círculo. E se tiver um número fracionário, um losango. Então, a primeira frase. Isabela está fazendo 9 anos. Qual é o numeral presente aí? Se for cardinal, um quadrado. Multiplicativo, um triângulo. Ordinal, um círculo. E fracionário, um losango. Segunda frase. O meu avô tem o triplo da minha idade. Qual é o numeral presente aí? Outra frase. A Alessandra comeu 1/4 do bolo de chocolate. Então, é encontrar o numeral para classificar. Outra frase. Hoje a vaca do sítio deu o dobro de leite. Qual é o numeral aí? Outra frase. No 10º dia deste mês, mamãe e papai comemoraram o aniversário de casamento. Qual o numeral está presente aí? Outra frase. Arthur vai comemorar seu primeiro aniversário. Qual é o numeral dessa frase? Não é o nosso Arthur, hein? Outra frase. A distância entre minha cidade e a capital é cerca de 100 quilômetros. Outra frase. Flávia nasceu em 1999. E a última frase. Geraldo tem 1/3 da idade de Lucas. Então, é encontrar o numeral para colocar o símbolo que representa. Voltando, se for cardinal, um quadrado. Se for multiplicativo, um triângulo. Se for ordinal, um círculo. E se for fracionário, um losango. 6. Na 6, vocês vão circular nas frases os numerais que aparecem. Letra A. Escrevendo com um lápis sem parar até ele acabar, você terá feito 56 quilômetros de traços. Letra B. Um pedaço de papel só pode ser dobrado ao meio até 7 vezes, mas não é possível. Pode tentar. C. A primeira escova de dente, como nós conhecemos hoje em dia, foi feita na China em 1498. Era feito pelo pelo de porco. Letra D. A Terra é o 3º planeta do Sistema Solar e o 5º em tamanho. Letra E. A velocidade de crescimento das unhas da sua mão são quádruplo das unhas do pé. Olha, as unhas da mão crescem mais que as unhas do pé. F. Um recordista olímpico dos 100 metros rasos pode chegar a 45 quilômetros por hora. Letra G. O guepardo é um animal terrestre mais rápido do mundo e consegue correr mais que o dobro do atleta. Ele chega a 120 quilômetros por hora. H. Os meus pés possuem 1/4 do número de ossos do seu corpo. I. Em apenas meio minuto, a água que corre no rio Amazonas seria capaz de matar a sede de toda a população mundial. Então, nessa atividade, vocês vão circular os numerais encontrados. Não precisa classificar, só circular. A número 7. Vocês vão numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, a primeira coluna está assim, número 1, comprimento.
Número 2, comprimento. Número 3, cavaleiro. Número 4, cavalheiro. Número 5, cela, com S. E número 6, cela, com C. Então, vocês vão ler do outro lado, por exemplo, extensão de um objeto de uma ponta a outra. Qual dessas palavras é a explicação da extensão de um objeto de uma palavra de uma ponta a outra? Cadeira. O que seria cadeira? Homem que anda a cavalo. Homem da nobreza. Assento usado em montaria. Ato de cumprimentar. Então, vocês vão colocar os números. E na número 8 e última, vocês vão formar frases com as palavras que estão aqui. Cela com C, cela com S, concerto com S, concerto com C, nós com acento e S e nós sem acento e Z. Então, essas são as atividades de hoje que vocês vão estar fazendo. Lembrando, gente, qualquer dúvida podem me chamar. Mas eu peço também que vocês assistam o vídeo com bastante atenção, mesmo que ele esteja um pouquinho mais extenso hoje. Então dá para ir parando, bebe uma água, volta, mas não deixem de fazer. E sentindo qualquer dúvida, é só me chamar que a tia tira a dúvida de vocês. Se vocês me mandarem mensagem, eu não respondo na hora, porque a tia tá atendendo uma outra pessoa, mas a tia vai responder vocês, tá? Não se preocupem que a tia vai estar respondendo, mas não deixem de fazer, façam com bastante atenção, não precisa de pressa para fazer, escrevam com atenção também, não escrevam correndo, não façam a letra de qualquer jeito, vamos fazer de forma organizada porque vai facilitar vocês mesmos para que vocês possam estudar depois. Então, se estiver correndo, se escrever desordenado, vocês vão sentir dificuldade, tá? Então, bastante calma, bastante atenção. Qualquer coisa eu estou aqui. Eu espero que eu tenha sido bem clara. Espero que eu tenha conseguido tirar bastante a dúvida de vocês. Mas se ainda tiver alguma dúvida, é só me chamar que eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Estou morrendo de saudade de vocês, morrendo de saudade de abraçar vocês, de dar um beijo. Mas, infelizmente, o abraço é virtual. Então, todos vocês estão aqui no meu coração. Beijo e boa aula!